Oi meninas, tudo bem? Hoje nós teremos uma live com o Dr. Lúcio Monteliano. Só tô esperando ele entrar aqui e daí eu já vou colocar ele no vídeo também. Oi, Dr. Lúcio, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite! Então, sua primeira live? Isso. Eu vi Um uma pouco piada outro dia. nervoso? Não, tô tranquilo. Eu vi uma piada Que que bom! ou a gente faz live de fitness ou a gente faz live de comida. Então, vamos fazer um terceiro ponto, live de cirurgia plástica. É, bem mais interessante. Com certeza. Então, obrigada, doutor, por ter aceito o convite a participar da nossa live aqui. E Nada. eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas que não te conhecem, né, nas cidades que você atende, sua formação. Claro. Eu sou cirurgião plástico, me formei no Instituto Ivo Pitangui. Fiz faculdade de medicina aqui no Rio de Janeiro também, na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. E hoje eu atuo tanto no Rio de Janeiro, na minha clínica, no Jardim Botânico, quanto em Manaus e em São Paulo, capital. Né? Em São Paulo eu atendo nos Jardins, em Manaus no Hospital Santa Júlia. Então, eu atendo nesses três lugares. E eu comecei minha formação, na verdade, eu decidi ser cirurgião plástico muito tempo antes da minha formação. Meu pai era cirurgião plástico, ele se formou no Pitangui, e desde pequeno eu acompanhei ele nos congressos, eu ia na porta dos hospitais e via as palestras dele antes dele apresentar, ele me mostrava as palestras. Um colega, o Dr. Igor, que opera comigo, ele é lá de ele é lá de Goiás, opera em São Paulo também. E aí, com o tempo, fui começando a entender o que ele fazia, porque na verdade ele trabalhava de branco, como médico, aquele médico tradicional, e com o tempo eu fui entendendo o que ele fazia. E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu estava num jantar com ele, me levou no jantar, assim, na verdade não era um congresso, era algo descontraído, e estava o professor Pitangui. E aí eu me lembro que eu fiquei impressionado com as coisas que o professor dizia, e ele chegou perto de mim e puxou meu cabelo assim e falou: "Você nunca vai perder o cabelo." Foi, ele deixou. E aí, desde esse dia, eu fiquei com a imagem dele na cabeça. Eu sabia que eu queria seguir a profissão dele, do meu pai. E aí, aqui no Rio, eu fiz a faculdade estadual, a UERJ. E desde o início, eu tentava acompanhar meu pai. Só que ele não deixava. Ele, na verdade, enquanto eu tinha aula, enquanto eu estava nos meus estudos, eu não podia faltar para acompanhá-lo. Ele dizia que sempre tinha os seus passos. Eu tinha que esperar os passos, fazer medicina, me formar bem, para depois seguir a carreira. E aí, me formei na UERJ, fiz 2 anos de cirurgia geral, depois ingressei no Pitangui, e foram 3 anos no Pitangui, na clínica Ivo Pitangui. Depois do Pitangui, eu fiz a prova de título, então sou especialista pela sociedade. Isso é importante, meninas, saber se o seu cirurgião plástico é da sociedade. Procurem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se o seu médico é credenciado. Isso pressupõe que o cirurgião plástico teve toda a formação básica para estar apto para te operar. E aí, me formei no Pitangui, comecei a trabalhar no Rio com meu pai, no meu consultório, e fui chamado para trabalhar em Manaus também. E eu estou lá tem 5 anos, em Manaus, e em São Paulo estou trabalhando há 2 anos. Então, obrigado pelos elogios, estão olhando aqui os comentários. Então, eu estou no Rio, em São Paulo e em Manaus, trabalhando novamente. Atualmente, eu estou fazendo consultas online. Semana que vem, ou a próxima, assim que for liberado lá pelo prefeito, eu vou voltar a atender em Manaus. E São Paulo também no meio de junho. Uhum. E no Rio? No Rio, eu estou fazendo atendimentos presenciais já aqui.
as cirurgias estão previstas para começar agora em junho. A situação das três cidades, eu sei que o Brasil é muito grande, então a situação das três cidades é muito diferente de cidades menores aqui do Brasil. A pandemia foi avassaladora, tanto aqui no Rio, quanto em São Paulo, quanto em Manaus. Então, o melhor nesse momento realmente é não operar, manter a segurança dos pacientes até que a gente pudesse ter os CTIs liberados para qualquer complicação, a gente poder usar os CTIs. Então, as cirurgias vão voltar no meio de junho, nas três cidades. Uhum. Obrigada, doutor. Então, eu vou dar início aqui às perguntas da live. Fique à vontade. Primeiro tema vai ser sobre procedimentos ancilares. Ok. A primeira pergunta é sobre o ácido hialurônico. Ele ajuda a tratar a pele ou ele só funciona como preenchedor? Por quanto tempo esse produto permanece com um bom resultado no organismo? Muito bem. Só temos comentários aqui. Quero agradecer a presença dos meus pacientes, meus amigos. Vamos lá, então, começando sobre ácido hialurônico, né, foi a pergunta. O ácido hialurônico tem várias apresentações, vários tipos de ácido. Então, uns mais com função de preenchedor e outros com função de hidratação mesmo. O ácido hialurônico tem um efeito imediato, mas ao longo de 7 a 14 dias ele puxa a água. Então, o efeito final dele ocorre aí com 7 a 14 dias do procedimento. Então, obviamente, você sai do consultório, já tem um efeito, mas a gente tem que esperar desinchar e ter o efeito de hidratação na pele para poder ver o resultado final. E esses diferentes tipos de ácido, de diferentes marcas, têm durabilidade variável também. Uns duram 1 ano, outros duram 1 ano e meio, e depende da localização. Mas, em média, os ácidos hialurônicos duram 1 ano. A não ser aqueles mais com função de hidratação, que são os Skin Booster. Esse dura um pouquinho menos, eles duram de 6 meses a 9 meses. Então, sim, eles preenchem, a pergunta foi se preenchia, e sim, eles hidratam a pele também. Uhum. Vitor Obrigada, Basílio, um doutor. colega meu, também cirurgião plástico, está aí na live também. Próxima pergunta. Gostaria de saber com qual idade começar a fazer o uso do Botox? Eu tenho pacientes que começaram comigo desde os 25 anos, pacientes mais jovens, de uma forma preventiva. Hoje em dia a gente vê o Botox, esses tipos de tratamento, de uma forma preventiva, tá? Com microbotox. Mas, obviamente, a indicação vai depender da genética do paciente, da exposição solar. Mas eu sugiro que pacientes em torno de 30 anos já comecem a pensar no uso preventivo do Botox, sim. Tá? Antes de começar a formar aquelas rugas que a gente chama rugas estáticas, né? São aquelas rugas que se formam mesmo sem a movimentação da musculatura, elas já estão formadas ali. Então, antes de ter essas rugas, a gente já começa a fazer o Botox. Tá bom? Uhum. Tô vendo aqui tem Obrigada, uma pergunta, doutor. eu posso ler essa pergunta aqui? Ou como é que você Pode quer sim. fazer? Não, pode sim, pode. Tranquilo. Como você quiser. Estão perguntando dos bioestimuladores no mercado, né? Então, existem alguns tipos de bioestimuladores. Eu, basicamente, uso dois, de duas empresas diferentes, tá? Eu não sou associado a nenhuma empresa, não tenho... não sou pago por nenhuma empresa, então eu falo isso da minha experiência. Eu uso Sculptra e uso Radiesse. São os dois tipos de bioestimuladores que eu uso. Se eu quero uma volumização, eu uso o bioestimulador Radiesse, porque ele dá mais volume que o Sculptra. Então, quando é que eu uso o Radiesse? Eu uso para ângulo de mandíbula, eu uso para preencher mãos, e quando eu quero uma produção maior de colágeno, eu uso o Sculptra. Então, eu uso o Sculptra na região glútea, em abdômen, aquele abdômen que tem uma pequena flacidez, pode ser até da pós-lipo, ou uma pequena flacidez que não é indicada ainda fazer uma cirurgia, ou se a paciente não quer. Nos braços, paciente que ficou com o braço um pouquinho mais flácido após emagrecimento. E no rosto, a partir dos 30 anos, porque você sabe que a gente começa a perder colágeno a partir dos 30 anos, então a gente começa a repor também a partir dos 30 anos. Uhum. Bom.
Obrigada, doutor. Agora Nada. vamos falar sobre pré-operatório. Não pode estar usando alongamento de cílios no dia da cirurgia por causa do bisturi? É verdade que os cílios podem derreter ou não vale para todos os tipos de alongamento? Então, essa é uma pergunta até recente. Quando eu me formei, poucas mulheres usavam aqueles cílios postiços. Então, hoje em dia, está muito na moda usar cílios Até eu tô. postiços. É até difícil achar uma paciente que não esteja usando. Então, o Uhum, ideal mesmo é retirar os cílios postiços antes da cirurgia. Então, por quê? Há o risco de condução de energia ali pelo bisturi elétrico. Então, principalmente em procedimentos na face, é proibitivo o uso de cílios postiços. Mas, de uma forma geral, é proibido o uso de cílios postiços pela condução de energia. Bom, então, isso é importante, tirar essas dúvidas antes do procedimento com o seu médico, o que eu preciso fazer antes da cirurgia, para poder não ter essas complicações, essas surpresas, né? Tem paciente que às vezes põe os cílios para ficar bonita no pós, para se sentir bem, mas é uma cirurgia, então a gente tem que respeitar. uhum. Obrigada, doutor. Nada, tem aqui uma pergunta ainda sobre Uhum. radiesse. Vamos voltar só para responder aqui, Aham, pode, para não faz do passar? jeito que você quiser. Perguntaram se o radiesse é usado para flacidez na face interna da coxa. Sim, é uma flacidez moderada, pequena ou moderada. A gente pode usar o Radiesse tanto na face interna da coxa quanto na região dos glúteos, para deixar os glúteos mais firmes. Mas não pode se pensar nesses preenchedores para o corpo como um tratamento para volumizar. Eles não volumizam o glúteo, não deixam a perna mais volumizada. Isso não acontece. É para firmar, porque há produção, o estímulo de colágeno pelo corpo a partir desses bioestimuladores. Então, sim, é uma medicação, sim, em pacientes jovens que têm uma pequena flacidez. Tem pacientes minhas que esse tratamento se repete todo ano. Então, tem pacientes minhas que fazem antes do verão, para se preparar para o verão. Então, todo ano antes de verão, elas já repetem esse tratamento para poder ficarem mais tonificadas. Yeah. Uhum. Obrigada, doutor. Nada. É, Gostaria de saber se para fazer abdominoplastia tem que estar 100% saudável. Bom, vamos lá. Uma pergunta bem ampla. Para fazer qualquer cirurgia plástica, deve-se fazer o pré-operatório, né? São os exames, exame de sangue, exame de raio-x. Existem alguns exames que devem ser feitos para poder ter uma cirurgia segura. Então, existem algumas complicações, se você, obviamente, há complicações se você não fizer esses exames pré-operatórios. E ela perguntou completamente saudável. Então, assim, se a paciente tiver uma comorbidade e estiver, por exemplo, tiver uma diabetes, e estiver controlada, é possível de operar. Tá? Se tiver diabetes e hipertensão, a gente tenta fazer já uma cirurgia mais compacta, tá? Uma abdominoplastia, uma cirurgia grande, que normalmente vem acompanhado de lipo. Então, a gente tenta limitar o tamanho da cirurgia. Claro que todas as doenças comorbidades têm que estar controladas, senão não há por que fazer uma cirurgia não segura. Uhum. Aqui perguntaram na live, a Tatá, sobre se ajuda a minimizar a celulite também, ou Sim, o, radiante. o Radiesse e o Sculptra, eles melhoram sim, não só melhoram a flacidez, mas porque a gente pode associar a celulite, a flacidez também, a gente pode associar um trabalho de subincisão, que a gente entra descolando celulite por celulite, fazendo um descolamento subcutâneo e injetando o produto. São dois tratamentos que eu combino para o melhor resultado. A subcisão, que é um tratamento em consultório. Esses são tratamentos que a gente faz no consultório, não são tratamentos no centro Uhum. cirúrgico. Então, são tratamentos que a gente faz no consultório, que podem sim melhorar a flacidez e a celulite. Sim. Uhum. Quer responder, mas tem mais acho que duas perguntas aqui na live que fizeram Vamos, agora. vamos. Da, da Tati. Uhum. Se você pode ler e já responder.
Deixa eu dar uma olhadinha, acho que eu me Eu perdi sou nas. míope, daí eu tenho que chegar muito perto, eu não enxergo. Ajuda a minimizar a celulite, sim. Como eu disse, ajuda é, associado principalmente ao procedimento de subcisão, ok? Ah, muito bem. Tem um pouco de flacidez. Sim, vamos lá. Estamos falando de lipo e flacidez. Existe vários tipos de lipo. Lipo feita por ultrassom, lipo laser e a lipo tradicional, né? A lipo por ultrassom, que pode ser o laser, pode ser o microair, elas podem ser usadas para fazer a lipoescultura. Quer dizer, a gente pega aquela gordura e injeta em outras partes do corpo. Já a lipo laser é menos indicada para fazer lipoenxertia, tá? Se há uma certa flacidez no celulite, algumas retrações na pele, a gente pode pegar a gordura que foi retirada da lipo e injetar em pequenas retrações, junto com o descolamento, a gente pode injetar nessas pequenas retrações, que sim, que melhora essa flacidez, esse aspecto de celulite, tá? Mas, de modo geral, a lipo não melhora a flacidez. A lipo laser, sim, pode melhorar em parte a flacidez? Pode. Mas os outros dois tipos, lipo tradicional ou lipo ultrassônica, não melhoram a flacidez. Se você pensar numa paciente jovem, que tem bastante colágeno, paciente com uma pele boa, digamos assim, sim, não tem motivo para ficar com flacidez após a lipo. Mas se já há flacidez, só a lipo laser pode retrair um pouco a pele para diminuir essa flacidez. Uhum. Obrigada, doutor. Eu vou Nada. perguntar aqui, daí se você quiser ir intercalando uma aqui, uma, Claro. né? Acho que fica melhor. Sobre lipoaspiração. É possível obter um bom resultado em pacientes magras que têm um braço um pouco gordinho com a lipoaspiração? Claro, justamente esse é o paciente ideal. Paciente magro, que tem pequenas quantidades de gordura, a gente chama de lipodistrofia, em certas regiões do corpo. Então, esses pacientes magros são os candidatos ideais, pacientes saudáveis, magros, que a gente pode fazer o desenho do corpo, porque a lipo não serve para emagrecer. Muita gente me pergunta quantos quilos eu vou perder na lipo. Eu sempre explico que a lipo é uma cirurgia de contorno, né? Você tem que entrar na cirurgia já no seu peso ideal. E a gente faz o contorno com a lipoaspiração. E esse tipo de paciente, ou que tem aquele culote, ou que tem aquela sobrinha ali nos flancos, é o tipo ideal de paciente que a gente pode fazer uma lipo e deixar o contorno mais bonito. Então, essa pergunta realmente é o nosso objetivo, o foco do paciente, estar magro e emagrecer para fazer a lipo. Uhum. Pode pegar uma pergunta aqui da Deixa eu dar aqui. live. Neiva, um beijo para você lá de Manaus, minha paciente. Vamos lá, me perguntaram aqui, primeiro, sobre cirurgias combinadas. Ah, certo, assim, a pergunta da Larissa foi se eu faço cirurgias combinadas e se eu indico perda de peso para procedimento cirúrgico. Sim, o paciente tem que estar no peso ideal, tá? No máximo no IMC 27 para poder ter o melhor resultado. Como eu disse na última pergunta, a lipoaspiração, a abdominoplastia não são feitas para perda de peso. Não. São feitas em pacientes de peso ideal, porque a obesidade é um fator de risco para qualquer cirurgia. Então, sim, eu faço cirurgias combinadas. Essas cirurgias, a gente pode combinar mama com abdômen, mama com lipo, mas elas, no centro cirúrgico, dentro da cirurgia, não podem passar de 6 horas. Então, a gente planeja, se for em muitas áreas assim, aspiradas, mas o abdômen, a mama, a gente planeja em 2 etapas, uma cirurgia de 2 etapas. Por quê?
acima de 6 horas aumenta o índice de complicações. Então, a gente evita, a gente faz até 6 horas para poder ter uma cirurgia. A gente pode fazer mama e abdômen? Pode. O paciente bem de casa, a gente pode fazer, sim. Mas, se forem mais pedidos, vou fazer uma mama, um abdômen, uma blefa, eu sei que o total de horas vai passar das 6 horas indicadas para o melhor resultado, para o menor índice de complicações. Então, a gente evita as cirurgias. E, claro, esses pacientes têm que estar saudáveis, dentro do peso, fazer os exames pré-operatórios para que tudo ocorra bem. Uhum. Muito bem, tem Quer mais um fazer aqui. mais uma aqui na live? Sim, vamos lá. A Marissa, lá de Manaus, me perguntou sobre o uso do hidrogel. Vamos lá. Existem algumas substâncias aloplásticas, algumas substâncias que são injetadas no corpo para mudar a forma, para ganhar volume. E eu sou totalmente contra essas substâncias perpétuas, tá? O corpo continua envelhecendo. Se for injetados no rosto, por exemplo, o corpo continua envelhecendo, aquelas substâncias ficam naquele local, pode ser esteticamente bonito no momento, daqui a 10 anos pode não ser esteticamente bonito. Isso falando de estética. Em relação à saúde, é um corpo estranho. O que é um corpo estranho? É um material que não faz parte do nosso corpo, está ali, e o nosso corpo pode causar uma reação inflamatória ao longo dos anos com aquele material. Então, eu sugiro evitar qualquer tipo de injeção de materiais que não são absorvíveis. Eu tenho algumas complicações que eu trato de outros médicos que botaram. Então, são sempre cirurgias complicadas, porque a anatomia original tá totalmente disforme. Então, complicações tanto na região glútea, quanto no nariz, quanto no rosto. Então, eu sugiro fortemente que não se use metacril, ou hidrogel, ou qualquer tipo de substância não absorvível. Eu fui, por 2 anos, preceptor do Hospital da Lagoa, aqui no Rio, acompanhava os residentes, e lá a gente pegou muitos casos de pacientes que usavam óleo mineral, silicone gel, todo tipo de produto para injeção que em algum momento vai complicar. Uhum. E eu acredito que no rosto seja mais perigoso ainda, né? Porque o rosto é muito delicado para mexer, né? O estrago Sim, acho que é maior ainda. exatamente. E a gente, se houver alguma complicação com esses produtos no rosto, a gente tenta fazer da melhor forma para não deixar cicatriz. Se houver uma complicação na boca, a gente faz cortes por dentro da boca para que não haja exposição dos cortes e tudo mais. Mas em algumas regiões, às vezes, a gente não consegue esconder essas cicatrizes. Então, eu sugiro não usar esse tipo de material pelo risco, né? É um custo-benefício que, a meu ver, não vale a pena. Uhum. Obrigada, doutor. Nada. Fale sobre lipoescultura. Lipoescultura. Então, como eu estava dizendo, como eu disse anteriormente, existem basicamente 3 tipos de lipo: a lipo tradicional, a lipo com ultrassom e a lipo laser. E a lipoescultura é um tipo de lipoaspiração que você aproveita a gordura retirada. Essa gordura é decantada ou é tratada, injetada novamente em outras partes do corpo. É muito comum fazer uma lipoaspiração e injeção de gordura nos glúteos. Então, isso a gente sempre associa, quando o paciente deseja aumento de volume, ou na região trochanter, na região lateral do glúteo, a lipo injeção dessa gordura. Porque a gordura é um material do próprio corpo, diferente dos materiais que que eu acabei de conversar, o metacril, é um material do próprio corpo, menor risco de rejeição. Então, dentre outros benefícios, tem células-tronco que melhoram a qualidade da pele. Então, é o melhor material para ser injetado. Eu diria até, a gente vai pensar no futuro, talvez seja o futuro da cirurgia plástica, a injeção de gordura tratada no rosto e em outras partes do corpo.
Uhum. A Lívia perguntou sobre a lipoescultura nas costas. Em média, demora quanto tempo para a recuperação? Vamos lá, lipoescultura. Eu acho, vamos lá, vamos falar sobre a lipoaspiração. Eu sempre sugiro uma visão global do paciente. Então, se o paciente precisa de uma lipoaspiração nas costas, será que ele não precisa de uma lipoaspiração para melhorar o contorno do abdômen ou das pernas? Mas se for só naquele cantinho ali, é só se for nas costas, tá? Como toda cirurgia, deve ser feita em centro cirúrgico, com total segurança. Um anestesista deve estar presente para poder garantir qualquer intercorrência. O anestesista deve estar presente, então deve ser feito em ambiente hospitalar. Toda lipoaspiração deve ter um tratamento pós-operatório com a fisioterapia, tá? De drenagens ou liberação tecidual. Usando tape ou não usando tape, mas todo tratamento de lipoaspiração deve ter uma fisioterapia acompanhando. Então, o paciente fica inchadinho na primeira semana, começa a desinchar a partir da segunda semana. Com um mês, eu libero os pacientes de lipoaspiração para fazer exercícios. E o uso da cinta em 24 horas no primeiro mês e 12 horas no segundo mês. Então, eu diria que assim, o paciente está apto a trabalhar sim, antes disso, com 15 dias, o paciente já está apto a trabalhar sem nenhum problema, só evitar esforços. Mas o resultado, com 2 meses, quando eu disse que já libera da cinta com 2 meses, o final com 2 meses? Não. Digamos que 80% do resultado é visível com 2 meses. Mas o corpo vai desinchando e esse tratamento, e esse pós-operatório nunca é linear. Um dia você vai acordar mais inchado, outro dia menos inchada. Então, até os 6 meses, ainda haverá mudanças no resultado. Então, quanto tempo? Depende de pessoa a pessoa, mas o resultado final, 6 meses. Obrigada, doutor. Agora a gente vai falar sobre rinoplastia. Com a rinoplastia fechada, também é possível empinar o nariz e diminuir o tamanho dele? Sim, mas temos que pensar na rinoplastia como uma cirurgia global. Na verdade, a gente tem que analisar a face, a espessura da pele, o tipo de nariz, o tipo de etnia do paciente. Então, eu não sugiro uma cirurgia fechada para todos os pacientes. Pacientes com uma pele mais espessa, eu sugiro uma rinoplastia aberta, tá? Pacientes que querem só diminuir o dorso, levantar um pouco o nariz, pode ser feita a cirurgia fechada? Com certeza. Principalmente se for primária, tá? Porém, depende de pessoa a pessoa, depende da espessura da pele e da etnia. Uhum. A primária seria, no caso, a primeira A cirurgia. primeira cirurgia, exato. Ah, tá, Se já for entendi. uma cirurgia uma cirurgia secundária, a segunda vez que faz a cirurgia, eu já sugiro, quase por via de regra, uma cirurgia aberta. Tá? A cicatriz, ela fica nessa região, é uma cicatriz quase invisível depois de 6 meses, fica bem imperceptível, é uma região que cicatriza muito bem, que praticamente não tem relatos de queloide nessa região, é uma região que cicatriza muito bem. Tá? Então, se o medo de fazer uma cirurgia rino aberta é pela cicatriz, não tem muito porquê. Mas sim, é possível fazer uma cirurgia fechada para levantar a ponta e abaixar o dorso, sim. Uhum. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que só tem mais uma sobre rinoplastia, e o próximo tema é mama. E daí a gente segue com a pergunta da Ana, tá bom? Combinado. Como é o pós-operatório da rinoplastia? É um pós-operatório, digamos que é quase indolor. É uma cirurgia que não dói. Comparado a outras cirurgias, como lipoaspiração, é uma cirurgia quase indolor. Pode ficar roxo na região dos olhos, isso pode acontecer pela fratura. Isso, com uma semana até 15 dias, isso vai desinchando e vai ficando menos roxo. Respiração. Sempre me perguntam no consultório se eu uso tampão.
tá? Se a pessoa vai conseguir respirar pelo nariz no pós-operatório. Não, por via de regra, não uso. Tá? O tampão não na verdade, é uma exceção. Eu quase não uso tampão nas cirurgias. Tá? Então, o paciente consegue respirar, obviamente, não como antes da cirurgia, mas vai melhorando gradativamente, que o nariz vai desinchando. Então, é uma cirurgia que não dói, mas o paciente tem que ter cuidados. Justamente por não estar sentindo dor, o paciente às vezes acha que está apto a fazer tudo, mas é uma cirurgia que tem que ter cuidados, assim como as outras. O paciente não pode usar óculos, não pode bater no nariz, evitar fazer exercício, de maneira nenhuma usar roupas que passem pelo nariz, que possam causar algum desvio. Então, são roupas que nem a minha, de abertura frontal, para que não passem na face. Tá? Tem que usar gelo nas primeiras 72 horas. Sempre recomendo usar gelo, depois a gente passa até para o uso do calor, mas no início tem que usar gelo. Bom, drenagem ajuda, drenagem facial ajuda também a desinchar. Tá? E o paciente fica com um curativo por 2 semanas. Primeira semana é um curativo que a gente chama de aquaplast, que antigamente se usava um gesso, hoje em dia se usa o aquaplast, que tem uma função semelhante. E na segunda semana se usa somente micropor, tá? É o micropor cor da pele. Então, pacientes a partir da segunda semana já podem trabalhar, disfarçadas até ali com o micropor cor da pele. Tem algumas pacientes que chegam no consultório com o micropor pintado, com maquiado para disfarçar. Então pode sim, não tem nenhum problema em trabalhar a partir da segunda semana. Claro, evitando esforços, calor, exercícios físicos, tomando os cuidados básicos. Uhum. E por falar em pós-operatório da rinoplastia, quem tem rinite, se espirrar, vai abrir os pontos e depois de quanto tempo é permitido espirrar? Então, muita gente me pergunta se vai melhorar da rinite com a cirurgia de nariz. Não, a cirurgia de nariz não melhora a rinite, tá? Se houver algum desvio do septo, se tiver algum problema respiratório, eu sempre trabalho junto com algum colega otorrino, para a gente poder melhorar a respiração do paciente, tá? Mas a rinite não melhora com a cirurgia. O fluxo de ar melhora, sim, tá? Esse é um dos objetivos da cirurgia de rinoplastia moderna. Mas a cirurgia não melhora a rinite, não. E espirrar. Eu sempre peço para tentar espirrar pela boca, tá? Mas no pós-operador, no meu caso, eu dou medicação antialérgica para evitar esse tipo de complicação. Porque assim, se começar a espirrar pelo nariz, pode sangrar, isso pode acontecer. Então, se for espirrar, tentar espirrar pela boca, mas tem medicação antialérgica para ajudar que essa complicação não ocorra. Espirrar pela boca seria aquele espirro bem escandaloso? Não, tentar evitar espirrar pelo nariz. Se tiver que espirrar, tentar espirrar pela boca. Não, Uhum. não usar o nariz, o fluxo do nariz. Uhum. Obrigada, doutor. Agora, falando sobre mamas, a Ana perguntou: doutor, coloquei minha prótese no método Allplane, mas não ficou do tamanho que eu queria e nem tão redondinho. O músculo pode ter achatado a prótese? Vamos lá, Ana. Ana Setuma, não é isso? Vamos lá. Isso. Esse formato redondinho, tá? Muitos pacientes procuram ter a bola, procuram ter naquele formato, com uma prótese bem evidente ainda, tá? Antigamente, era mais comum os pacientes querem esse formato. Hoje em dia, está tendo uma mudança no consultório, os pacientes procuram mais um formato natural, tá? Mas muitos pacientes ainda querem esse formato. E tudo bem, isso é um desejo pessoal de cada paciente, tá? Tanto que eu tenho grupos diferentes de pacientes fisiculturistas que preferem esse tipo mais de formato marcado, pacientes que querem uma mama mais discreta, que não querem que a mama sobressaia no trabalho, que sentem vergonha por isso. Então, são tipos diferentes de pacientes, tá? E cada um tem o seu desejo e tudo bem por isso. A prótese fica mais marcada quando é posta acima do músculo, tá? Na camada subglandular. Existem
três possibilidades de a gente fazer uma cirurgia de prótese de mama. Debaixo da glândula, debaixo da face, que é subfacial, e o dual plane, que é debaixo do músculo, tá? Existem indicações para cada cirurgia. Pacientes muito magras, que não têm uma cobertura para prótese, a gente indica uma mama dual plane, tá bom? E eu não sei se foi o seu caso, Ana, mas se foi posta por debaixo do músculo, e não houve a possibilidade de botar por cima do músculo para ficar mais evidente a prótese, pode-se fazer um pequeno enxerto de gordura na região medial, principalmente, para poder deixar a mama, a gente chama mama híbrida, né, para deixar a mama mais redonda e com mais colo, com aquelas linhas de clivagem que os pacientes procuram. Então, se não houver a possibilidade de botar subglandular, já que o seu desejo é ter bem marcada, deve-se botar debaixo do músculo, um dual plane, um dual plane medial, e botar enxerto de gordura para ficar mais redonda essa região. Tá? Isso também pode ser feito, isso é uma indicação para aquelas pacientes que têm a mama lateralizada. Tá? A mama lateralizada, a gente enxerta a gordura no meio da mama para ela ter um formato mais agradável, de uma mama mais junta. Então, isso acontece nesses casos também. Não há nada de errado em nenhum dos planos. Disse que botou no dual plane, não é nada de errado em nenhum dos planos. Tem sim, indicações, se tem preferências. Isso tudo deve ser conversado com o cirurgião e com o paciente. Qual é a preferência, qual o desejo, qual o tipo de mama que a paciente quer do resultado final. E mesmo uma mama debaixo da glândula, quer dizer, acima do músculo, mas debaixo da glândula, não necessariamente fica marcado. Por quê? Depende da espessura da pele, da quantidade de gordura que a mama tem. Então, assim, pacientes com menos mama, com menos tecido prévio, vão ter a mama mais marcada. Então, pacientes com mais mama, obviamente, vão ter uma mama menos marcada, porque tem maior quantidade de tecido entre a pele e a mama. E um fator muito importante é a flacidez. Pacientes que têm flacidez de mama, flacidez de pele, não adianta botar uma prótese que a mama vai continuar flácida, não vai ter marcação. Pacientes com flacidez devem fazer uma mastopexia. Então, é uma indicação clara. Todo paciente com flacidez, que quer uma mama em pé, que quer uma mama redonda, deve fazer mastopexia, que é a cirurgia de levantamento dos tecidos da mama para uma posição mais anatômica. Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Claro. Gostaria que explicasse melhor sobre os diferentes planos de colocação de prótese de silicone. Mas eu acho que o doutor acabou de explicar, né? Então, sim, são 3 planos, basicamente, debaixo da glândula, debaixo da fáscia, debaixo do músculo. Uhum. Então, eu vou fazer mais uma aqui. É possível ficar com silicone bolinha? Também já foi respondido nessa pergunta que era sobre o dual plane. Acho que foi ela até que mandou essa pergunta. Deixa eu só mandar um beijo aqui para Manaus, que o pessoal, eu estou vendo aqui, estou abaixando aqui agora. Marcilene, Raquel, o pessoal de lá está mandando um oi. A Keila também falou que as amigas dela aqui em Manaus amam o seu trabalho. Marquei com certeza uma consulta no seu Senhora Júlia. No Santa Júlia, Hospital Quadriano lá. Isso, Santa. Muito bem. A MB perguntou: é normal sentir algumas fisgadas na mama após a mamoplastia de aumento? Sim, isso pode acontecer, tá bom? Principalmente se for dual plane, isso pode acontecer. Principalmente no retorno às atividades. Porque inicialmente a gente solicita que o paciente não faça muito esforço com os braços, mas ao retorno das atividades isso pode acontecer, sim. Mas, a princípio, não tem que se preocupar, não é nada com nenhuma complicação, tá? Isso pode acontecer, sim. Uhum. Vou fazer uma pergunta aqui. Posso mudar do plano submuscular para o subglandular? Gostaria de um resultado mais marcado e com efeito bola igual das americanas. Então, acho que mais ou menos eu respondi assim. Depende muito da paciente,
depende muito do tipo de mama, do tipo de tórax que a paciente tem. Tá? Então, se é possível passar para um plano de baixo do músculo para um plano subglandular? Sim, é possível, dependendo do caso, sim, é possível sim. Tá? Mas depende da indicação da paciente. Então, se a paciente não tem cobertura, não tem uma camada de cobertura para proteger essa prótese, não faz sentido ela botar uma prótese, tirar do plano dual plane, botar subglandular, que vão ter outros tipos de complicação. Então, isso depende de cada corpo, mas sim, a pergunta é possível em alguns casos, claro. Uhum. A Só mandar um MB beijo aqui, perguntou. Vanessa, beijo para você. Obrigado pelos elogios. Érica, Rosana, Amanda. Muito bem. Obrigado, Ana Paula. Muito bem, pode falar. É porque eu acabei de subir aqui, então tem muitas Não, perguntas aqui tudo bem. embaixo. A MB perguntou: o que é melhor para o aumento dos glúteos? Silicone ou enxerto? Certo, vamos lá. Existem esses tipos, os dois tipos de aumento glúteo, tá? Ah, atualmente, eu faço o aumento glúteo. Sempre quando eu faço aumento glúteo com silicone, eu preencho as regiões com gordura também. Por exemplo, eu preencho a região na lateral do glúteo, aquela região trocantérica, eu preencho ali com gordura. Então, eu costumo sempre associar a gordura com a prótese, tá? Para deixar um aspecto mais redondo, mais bonito. Tá? E não existe um melhor. Tá? Se a paciente quer fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura, uma lipoaspiração grande, a gente aproveita aquela gordura e põe nos glúteos. Mas se a paciente quer só fazer um aumento glúteo, não quer fazer uma lipo, obviamente a gente vai usar o volume da prótese. Tá? Hoje em dia a gente não pode fazer mais, foi comprovado que o enxerto de gordura intramuscular causa complicações. Então a gente não faz mais um enxerto dentro do músculo, tá? A gente faz uma camada mais superficial. Então, se a paciente está querendo volumes maiores de glúteo, grandes volumes, eu sugiro o enxerto glúteo de gordura junto com a prótese. Tá? Se quer aumentar o volume, fazer um volume grande de glúteo, sim. Eu sugiro a combinação dos dois. Obrigada, doutor. Ao fazer masto, é possível diminuir o tamanho da areola sem problema? Sim, ao fazer mastopexia, a gente reposiciona as areolas e nesse reposicionamento a gente pode diminuir, sim, o tamanho delas, deixar com um formato mais similar de se tiver alguma diferença entre uma areola e outra, sim, isso é quase como uma via de regra. Os pacientes costumam pedir sempre, porque acaba que os pacientes que amamentaram tiveram ganho de peso, depois emagreceram, que querem fazer a mastopexia, têm areolas mais alargadas mesmo. Então, isso é quase como uma via de regra. Obrigada. Se quiser escolher mais alguma pergunta aqui da live. Vamos lá, tenho aqui uma. Quem faz mastopexia com prótese futuramente pode ter dificuldades em amamentar? É uma pergunta comum também no meu consultório sobre amamentação em prótese. Se for uma cirurgia de prótese simples, não haverá problema em amamentar, tá? Porque a prótese é colocada abaixo da glândula. Mas se for uma cirurgia de mastopexia, sim, poderá haver dificuldades na amamentação, porque a gente acaba seccionando os ductos lactíferos, os ductos da amamentação. Então, pode haver essa dificuldade, sim. Tá? Então, isso tem que ser explicado para a paciente, que se uma paciente ainda quiser ter filhos e ter uma mama muito grande, quer diminuir antes de ter os filhos, tem que ser explicado que pode não amamentar, sim. Mas em relação à prótese, não. A prótese não altera a amamentação. E muitas perguntas também sobre a sensibilidade. A cirurgia de prótese também pode ter, o paciente pode ter uma perda transitória da sensibilidade, mas a paciente volta em até 6 meses com a sensibilidade da mama. Uhum.
A Juliana perguntou, doutor, por favor, fale sobre o seroma no pós-mastopexia com prótese. Por que o organismo produz e quanto tempo pode durar? Olha, o seroma pode acontecer não só na cirurgia da mama, mas em cirurgias que há descolamento de pele, né? Cirurgia de lipo, cirurgia de abdômen. Então, cada cirurgião trabalha de uma forma para evitar o seroma, tá? O seroma é a transudação do líquido para o terceiro espaço. Então, ah, cada cirurgião trabalha de uma forma. Alguns cirurgiões preferem usar dreno para evitar essas coleções, tá? Outros cirurgiões já usam a malha compressiva, que, a meu ver, via de regra, tem que ser sempre usada para evitar o seroma, tanto na lipo quanto na mama. Então, o seroma na cirurgia de mama com prótese deve ser. O paciente tem que tomar bastante cuidado, o paciente com o médico, para que não haja um risco de infecção. Então, se tiver que puncionar, tem que ser puncionado em ambiente estéreo. Se for perto da prótese, tem que ter acompanhamento de ultrassom, tem que há solicitação de ultrassom antes da punção. Então, quanto tempo pode durar? Foi a pergunta, não foi? Bom, existem alguns tipos de seroma crônico que melhoram com algum. Não posso dizer quanto tempo, tá? Isso vai de paciente para paciente, mas não é comum, tá? Não é comum ter um seroma crônico numa mastopexia, tá? E a compressão ajuda a não formação do seroma, tanto em lipo quanto em mama, a compressão com o tape, com as faixas, com as cintas, isso ajuda a não prolongar o seroma, tá? Mas se houver o seroma e se precisar de punção, o médico deve puncionar uma vez por semana, 2 vezes por semana, esse seroma para que esse líquido saia. Obviamente, a drenagem, ele é fisioterapeuta ou o esteticista, como alguém me disse aqui, a drenagem é importante nesses casos também. Uhum. Obrigada, doutor. Depois de quanto tempo de colocar próteses de silicone eu posso aumentá-las? O ideal é esperar 6 meses da primeira cirurgia para fazer uma nova cirurgia. Então, se a pessoa botou uma prótese agora, ficou insatisfeita, ou o tamanho, tem que esperar 6 meses, porque a mama desincha, a mama vai tomando outra forma. O resultado a gente só consegue ver mesmo com 6 meses. Então, o ideal é ter esse tempinho para que espere a cicatrização do corpo. Uhum. Obrigada. A Cibele perguntou: fiz a minha cirurgia de mama em dezembro, masto e silicone. Seria possível fazer encoberto de gordura após ou seria mesmo durante a cirurgia plástica? Não estou achando a pergunta dela, mas vamos lá. Sim, não é necessariamente na mesma cirurgia, pode ser feita depois, tá? Pode ser feita associada a uma lipoaspiração ou somente uma coleta de gordura para preencher a mama, a região medial ou para deixar um formato mais bonito. Sim, pode ser feito depois, sim. Mas o que eu recomendo sempre é ambiente hospitalar, tá? Evitar fazer esse tipo de procedimento fora do ambiente hospitalar. Uhum. Sobre mastopexia. Trocar 400 ml por cima do músculo para 400. Vou ficar com esse pedaço de pele que estava à frente do músculo caído? Ela quer saber se ela vai necessitar de mastopexia. A pergunta foi trocar o mesmo tamanho de prótese de baixo músculo por cima do músculo? De cima por baixo. Certo. Se houver flacidez de pele, tanto por cima quanto por baixo, tem que ser feita uma mastopexia, tá? Se tiver um excesso de pele, não tem jeito. Pode-se trocar a loja por debaixo do músculo, subfacial ou subglandular, mas tem que ser retirada a pele. A prótese, por via de regra, não diminui a flacidez. Então, tem que ser retirada, sim, a pele. Se tiver flacidez, não sei se é o caso.
Eu entendi que ela quer manter o tamanho da prótese, porém, Só muda de é, plano. mudar o plano. Se tiver flacidez, não tem jeito, tem que fazer a mastopexia. E, assim, existem algumas técnicas, pode ser mastopexia em T, pode ser em volta da areola, pode ser só o formato do pirulito. Existem diversas técnicas, mas se tiver excesso de pele, sim, tem que trocar. Uhum. Obrigada. A Simone perguntou: qual o melhor procedimento quando você tem estrias na mama? Vamos lá, esteias. Vou puxar um pouquinho aqui para plástica. Toda paciente que vai fazer cirurgia de aumento mamário, vai fazer cirurgia de mama, deve começar a tratar, a prevenir a formação de esteias, tá? Antes da cirurgia e continuar no pós-operatório, tá? O paciente que vai aumentar a mama, a gente sugere que hidrate a mama com hidratante, com óleo, um mês antes da cirurgia e mantenha pelo menos por 2 meses, tá? Quanto mais hidratar essa mama, melhor para prevenir a formação de esteias. Se as esteias já estão formadas, eu trabalho com a dermato, a Ana Paula, ela até entrou aqui. É, Se as esteias já são formadas ou as esteias antigas, eu encaminho para dermatologia, tá? Existem diversos tratamentos para melhorar a, a qualidade das esteias. O melhor momento para tratar as esteias é quando elas se formam, quando elas têm aquela coloração mais avermelhada, tá? É o melhor momento para se tratar. Então, aquelas esteias brancas, antigas, são de mais difícil tratamento. Então, eu sugiro sempre, assim que se forma, procurar um tratamento com dermatologista, com ácidos, pode ser microagulhamento, pode ser laser de CO2. Existem alguns tipos de tratamento que podem melhorar essa estria, mas eu sugiro que enquanto elas estão naquele período avermelhado, tá? Que é de mais fácil tratamento. Uhum. Obrigada, doutor. É, A prótese de poliuretano em próteses acima de 500, 600 ml garantem que a prótese fique mais marcadinha e em pé por mais tempo? Não. Vamos lá. A prótese de poliuretano tem uma maior aderência? Sim. Mas não é garantia que a prótese de poliuretano. O que é o poliuretano, para quem não sabe? É o envelope que cobre o gel de silicone, tá? Tem algumas texturas, ou microtexturas. E o poliuretano é um tipo de textura. Então, é o envelope que cobre o gel de silicone. Se ele garante que a mama vai ficar em pé e redonda, não. Tem uma maior aderência? Tem uma maior aderência, mas não garante que não vai ter flacidez de pele, que a mama vai cair junto com essa flacidez. Não. Então, isso a gente pode dizer até que não é uma verdade. Garantir que a mama vai ficar em pé por usar prótese de mama, ou por usar prótese de poliuretano. Não. E também esse volume é um volume muito grande, é um volume 500, é um volume muito grande. Então, assim, quanto maior o volume, mais rápido vai cair a mama. Então, é uma questão de física, maior peso e mais rápido vai cair. Tá? Então, isso não é uma verdade. Obrigada. A Leila Caetano perguntou: gostaria de perguntar ao doutor, tenho uma dor na mama direita e coloquei há 10 anos. Quando posso trocar? Tenho lúpus, traz algum perigo? Leila, eu vou sugerir fortemente que você procure seu cirurgião plástico para poder fazer exames, tá? Quem faz uma prótese de mama, quem põe silicone, deve ter avaliações anuais do mastologista, né, ou do seu cirurgião plástico, para pedir exames para ver se está tudo bem com aquela mama, tá? Você está sentindo dor, então eu sugiro sim que você procure o seu cirurgião plástico, o seu ginecologista especialista em mama, ou mastologista, para que seja pedido um exame para ver se está tudo bem com aquela prótese, tá? Próteses com contratura podem causar dor, sim. Então, sugiro que 10 anos. Hoje em dia não se tem prazo para trocar a prótese, porém, o prazo são as complicações. Então, se está doendo, vá ao seu médico, porque vai ser solicitado exames e cuide da sua saúde. Obrigada. Só mandar um É, beijo aqui para todo mundo aqui que está mandando oi. Eu não tô conseguindo ver de todo mundo. Denise, beijo. Que bom que você ficou feliz com a cirurgia. Kathleen, Gracineide. Manaus eu vou em junho. Thaís.
Muito bem. Aqui, vou em junho também, em Manaus. Mandar um abraço aqui para o meu personal, Eduardo, também. Muito bem. Vamos lá, vamos para as perguntas. Próxima pergunta. Qual é o tratamento para quem teve dupla bolha? Dupla bolha. Ah, geralmente ocorre quando a prótese ela foi posta debaixo do músculo, tá? E houve, digamos assim, o deslizamento dos tecidos subcutâneo e da pele, tá? Isso normalmente é o que acontece. Quando há flacidez de pele, não tem escapatória. A gente tem que fazer uma retirada de pele, a gente tem que fazer levantamento dos tecidos. Então, toda vez que tem flacidez de pele, sim, a gente tem que reposicionar os tecidos. Mas se não houver flacidez, ou se a mama, a prótese foi posta de uma forma muito elevada, ou se deslocou, e não há flacidez de pele, só pelo deslocamento da prótese, ocorreu a dupla bolha, temos que fazer o reposicionamento da prótese. Mas se isso vai depender se há ou não a flacidez de pele. Um Obrigada. colega aqui, Dr. Raul, que fez plástica lá no Serviço da Lagoa, está lá Ó, no o Raul sul agora. Martins. Raul Mendes Beijo Martins, pro sim. Raul também, meu amigo. Ótimo. Muito bom cirurgião também. Muito bem. Neide, eu respondi aqui que eu vou estar em Manaus mês que vem. Assim que a situação da pandemia estiver melhor, eu vou para aí, provavelmente na segunda semana. Tem mais uma pergunta aqui sobre lipo. A Juliana Personal. Ao fazer lipo com enxerto no bumbum, existe a possibilidade de sumir o formato do bumbum? Ou seja, a gordura enxertada se dissolve com o tempo? Todo o enxerto de gordura, eu não ouvi direito, cortou, mas eu acho que eu entendi o sentido da pergunta. Todo enxerto de gordura tem uma certa absorção, tá? A gente pode esperar uma absorção até de 40%. Então, uh, quanto maior a pega, a gente diz assim, quanto mais gordura ficar, melhor o enxerto. Então, sim, sempre há uma perda de, no máximo, 40% daquela gordura injetada, assim. Isso é o esperado. Então, a gente já tem que calcular que vai ter pelo menos alguma perda de gordura assim. Cada vez a gente trata melhor a gordura, ou seja, a gente deixa a gordura não só decantada, mas faz tratamentos para que essa perda de gordura seja menor. Então, lavagem, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para que, obviamente, a forma de injetar também a gordura influencia. Então, isso depende da técnica também do cirurgião. Uhum. A Francine perguntou: mandei colocar prótese perfil baixo por subglandular e ficaram afastadas. Uma dos outros, nesse caso, a indicação seria preenchimento? Bom, vamos lá. As mamas, como eu disse, as mamas muito afastadas, se você não quer aumentar muito o volume da mama, você pode preencher com gordura a região medial, a mama híbrida, tá? Então, a gente chama de uma técnica de mama híbrida, que a gente usa prótese e gordura junto. Então, se não quer aumentar o volume, a gente pode preencher a região medial com gordura assim. Bom? Uhum. A gente tem 1 minuto e 11. Dá para continuar a live? O doutor vai querer continuar a live? Como é Tem que mais algumas. funciona? A gente começa outra? Eu não sei. Isso, começa outra. Eu encerro essa daqui, salvo no IGTV e daí a gente responde mais algumas perguntas. Acho que a gente pode fazer o seguinte. ah, deixar anotadas as perguntas, né? A gente pode, ou eu respondo por direct, ou a gente faz uma live outro dia. Acho que para não ficar Uhum, cansativo para quem está ouvindo também, a gente uhum, pode fazer talvez um outro dia, ou eu respondo no direct. Estou à vontade, meu direct está aí. Eu respondo todo mundo sempre quando eu posso, tá? Sou eu que respondo, então não tem ninguém cuidando da minha rede social, a minha do dia a dia, então eu respondo as perguntas todas. Obviamente, perguntas que precisam de exame físico, eu não consigo responder, as perguntas que eu preciso, pacientes que eu preciso examinar, tá? Bom, fora isso, acho que a gente pode talvez encerrar e voltar com as perguntas outro dia, ou talvez no direct mesmo, você pode me mandar também.
Aham. Doutor, quem sabe? Então é Sim. isso, muito obrigada. Tá acabando, vai ter 2 segundos.